Vamos falar sobre a transmissão dos tratores da linha 7J, tá? Vamos falar sobre a transmissão Power Quad e Power Quad Plus. Vamos identificar os componentes, tá? Nos componentes eu tenho na parte traseira tomada de potência, um pouco mais à frente o diferencial, com as reduções finais, o eixo de redução final. Depois a gente vai para a caixa de grupos, módulo de tração dianteira e caixa de marchas. A gente vai falar mais especificamente dos componentes da caixa de grupo e caixa de marchas. Ok, falando sobre componentes da transmissão, vamos identificar a caixa de marchas e a caixa de grupos, né? E a caixa de tração dianteira. Falar principalmente das duas caixas de marcha e caixa de grupo. Caixa de marchas, essa caixa com vários discos, tá? Onde os acionamentos das engrenagens são feitos por pacotes de discos e as marchas que eu consigo engatar sem pisar na embreagem, tá? Faço o engate delas sem pisar na embreagem do equipamento. Caixa de grupos é aquela caixa que a gente comentou que para fazer a mudança dela eu preciso pisar na embreagem, fazer a parada, que elas são discos sincronizados que fazem o acionamento de engrenagens, tá? Então essa caixa ela precisa de ter a parada do eixo piloto para poder fazer o engate sequencial da caixa de grupos. É uma transmissão de 16 marchas frente, 16 marchas ré, permite mudança das 4 marchas de cada grupo sem acionamento da embreagem. Frente ré sem o uso da embreagem. Mudança de grupo A, B, C, D totalmente sincronizadas, de fácil e suave engate e desengate. Alavanca do reversor de velocidade integrado ao volante da direção permite a mudança de sentido de avanço com facilidade, sem utilizar a embreagem também. Uma única alavanca controla as marchas de grupos e freio Parker. Essa alavanca aqui está em destaque, em amarelo. A relação de velocidade e marchas, tá? Na marcha A1, caixa grupo A, primeira marcha. Para frente eu tenho 2,65 km por hora e em ré 2,77. Na A2, 3,19 e em ré 3,33. Na A3, 3,82 e em ré 3,99. A4, 4,68 e ré 4,89. B1, 5,62 e ré 5,86. B2, 6,77 e ré 7,06. B3, 8,10 e em ré 8,45. Na B4, 9,93 e em ré 10,38. Na C1, 8,94 e na ré 9,33. C2, 10,77 em ré 11,23. Na C3, 12,89 em ré 13,46. C4, 15,80 em ré 16,48. D1, 16,55 em ré 17,27. Na D2, 19,93 em ré 20,80. Na D3, 23,87 e em ré 24,91. Na D4, 29,25 e em ré 30,52. Então essas são as relações de velocidade, km por hora, em relação às marchas, tá? Marchas e grupos.
Os componentes da transmissão, a caixa de marchas, tá? Que é a caixa com pacote de discos. Estão relacionados aí os componentes internos da caixa. Vamos só citar quais são, tá? O primeiro aí, número 1, porta planetário marcha ré, é a caixa que suporta o planetário da ré. O número 2, o peão planetário exteriores. O número 3, peão planetários interiores, então são os planetários internos e internos que fazem o acionamento da ré. O quarto, eixo da tomada de potência, esse é o eixo que faz o acionamento da tomada de força. O quinto é o eixo de saída da transmissão. Número 6 é a coroa dentada. O 7, o êmbolo do freio de retrocesso, é o que faz a frenagem dos discos para fazer a reversão. O 8, tambor da embreagem. O 9, tambor da embreagem de avanço, o êmbolo da embreagem de avanço. O 10, eixo matriz da embreagem de avanço. O 11, tambor de embreagem, êmbolo do freio da terceira marcha. O 13, êmbolo do freio da quarta marcha. 14, êmbolo do freio da segunda marcha. 15, tambor da segunda marcha. 16, êmbolo do freio da primeira marcha. 17, engrenagem solar da primeira marcha. O 18, engrenagem solar da segunda marcha. 19, a engrenagem planetária. 20, engrenagem de entrada dos planetários. 21, porta planetário das engrenagens planetárias. 22, eixo motriz da embreagem de avanço. E o 23, engrenagem solar da terceira marcha. Então, esses são os componentes que compõem a caixa de marchas, né, do transmissão Power Quad do trator linha 7J, tá? Ele faz primeira, segunda, terceira e quarta marcha. Dentro dos componentes tem a caixa de grupos, tá? São A, B, C e D, tá? E dentro dessa caixa de grupos, cada uma delas tem a primeira, segunda, terceira e quarta marcha, que são acionados após ela, tá? Após o eixo de saída da caixa de grupos, tem o eixo de saída das marchas, do caixa de marchas, tá? Então, a caixa de grupos, visualmente, a gente vê que são engrenagens mais robustas, engrenagens que fazem um giro e tem um nível de desgaste um pouco maior do que o outro. Então, ela precisa um pouco mais de cuidado, tá? Por isso, a gente tem que parar para fazer o engate, pisar na embreagem para poder fazer a mudança na caixa de grupos. Dentro da caixa de grupos, dá para a gente identificar aí o A seria o corpo da engrenagem do grupo A, o B, corpo da engrenagem do grupo B, o C, engrenagem do grupo C, e o D, engrenagem do grupo D. Então, as engrenagens que fazem o acionamento C e D, A e B. O F são o sincronizador, o G é um outro sincronizador. O G faz o sincronizador entre a caixa, o grupo C e D, e o F faz o sincronizado entre A e B. Ou ele está engatado na A, ou ele está engatado na B. O H é a engrenagem de comando da tração dianteira, e o I é o contra-eixo, tá? O eixo que faz a saída. Dentro dos componentes da caixa de grupos, vamos identificar os componentes internos, tá? O A seria o eixo intermediário, o B, conjunto de rolamentos cônicos, tá? Rolamentos do eixo. O C, calços. Esses calços têm quantidades e espessuras conforme o ajuste que precisa ser feito com pré-carga da caixa. O D, espaçador. O E, mais calços também, conforme a necessidade para ajustar
a pré-carga do rolamento. O F, conjunto de rolamentos cônicos. O G, anel de regulagem. H, manga de desgaste. I, engrenagem, faixa A. J, unidade de sincronizador. K, manga. L, engrenagem de faixa B. O M, engrenagem faixa E. Somente para tratores com 40 ou 50K. O N, marcha da tração dianteira. O O, engrenagem da faixa D. E o P, engrenagem da faixa C. Então, aí dá para a gente identificar quais são as engrenagens que formam as caixas, tá? Faixa de grupo. E quais são os outros componentes que fazem o eixo principal de saída. Nos componentes da transmissão temos a tampa, né? Tampa da cabo de grupo. A letra C ali seria a tubulação de óleo da embreagem, da tomada da TDM. O D, braçadeira de chicote. O E, cabo da trava de estacionamento. Então, o cabo que faz o acionamento do Parker, freio Parker. O F, cabo de grupos, ele faz a função A e B. O G, cabo de grupos, que faz a função C e D. E o H são fixadores de cabo, tá? São algumas travas para os cabos serem fixos e fazerem o movimento correto. Localização dos sensores. O A é o sensor de restrição do filtro. O B, sensor de pressão da transmissão. O C, sensor de pressão de habilitação da embreagem. E o D, sensor de temperatura do óleo da transmissão. Então, são os sensores acoplados na parte dianteira da transmissão. Falando sobre a transmissão, freio estacionário é acionado pela alavanca da caixa de marcha e grupos. Ele bloqueia totalmente a transmissão, proporcionando maior segurança e confiabilidade. Não há menor risco do trator sair rodando sozinho, tá? Então, se eu parar o equipamento e eu colocar o freio na posição P, na posição Parker, aquela posição que está aparecendo ali, eu não tenho risco nenhum do meu equipamento sair rodando. Ele trava totalmente a caixa de marchas, ele trava entre engrenagens, ele acaba não permitindo que as engrenagens da transmissão girem. Quando a alavanca do reversor é acionada, antes da alavanca de grupos, o trator não se movimentará, o mostrador da coluna indicará a posição N. Então, para mim poder fazer o equipamento trabalhar, tá? Eu tenho que colocar a caixa de alavancas de grupos, colocar na posição, tirar do P e colocar numa das letras A, B, C ou D, e levar a alavanca de neutro para frente, tá? Tira a alavanca da posição da coluna da posição N, coloco para frente ou para trás, daí o trator se movimentará. Caso contrário, se eu fizer o movimento e não tiver engatado alguma caixa de grupos, o trator não se movimentará e aparecerá uma mensagem no painel.